Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre resenha. Então, ler e interpretar trechos de uma resenha de filme, reconhecendo os efeitos de sentido produzido por palavras e expressões, perceber os marcadores discursivos que indicam opinião, distinguindo fato de opinião, e inferir sentido de uma palavra ou expressão. Você já experimentou ler uma resenha de filme antes de assisti-lo? Já fez esse exercício? Para escolher o que queria, tal? Uma resenha de um filme, uma resenha de uma série, alguma coisa? Tá. Você gostaria, então, de ler especificamente um reboot ou um spin-off? E um remake? Você já leu? Sabe a diferença disso tudo? Então, reboot, spin-off e remake. Vamos conhecer cada um deles. Observe. Reboot é usado quando o filme é refeito, sem levar em consideração que já existe outro filme sobre o mesmo tema. O spin-off é quando aproveita-se uma personagem ou ramificação do tema para criar outra história. E o remake é quando um grande sucesso do cinema ganha uma versão atualizada com novos atores, efeitos especiais e outras coisas. Chamamos esse novo filme de remake do filme anterior. Vamos conferir o gênero textual resenha. Então, no nosso eterno combate às fake news, o que fazemos? Sim, checamos a fonte, www.cultura genial. Então, temos aqui a resenha, que você já deve ter ouvido falar ou visto, do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Me acompanhem com a leitura. A Fantástica Fábrica de Chocolates, Charlie and the Chocolate Factory, no título original, é um filme produzido em 2005 por Tim Burton. O longa-metragem é uma adaptação do livro de mesmo nome do escritor inglês Roald Dahl, lançado em 1964. Willy Wonka, o excêntrico dono de uma fábrica de doces, um dia resolve convidar 5 crianças para conhecer a maravilhosa fábrica. Dentre os convidados, um sairá vencedor e ganhará um prêmio especial, além de chocolates para sempre. Para isso são colocados bilhetes premiados em barras de chocolate, distribuídas em todo o mundo. É dessa forma que Charlie, um garoto pobre, consegue um bilhete e vai com seu avô ao incrível passeio. A vida simples de Charlie. A narrativa começa contando sobre Charlie e sua humilde família. O menino morava com os pais e os avós em uma casa simples, mas com muito amor entre todos. Seu avô, George, era doente e passava a maior parte do tempo deitado. A relação dos dois era ótima e o avô, que já havia trabalhado com Willy Wonka, lhe contava muitas histórias. Assim, quando Charlie viu a promoção dos bilhetes dourados, ficou encantado com a possibilidade de conhecer de perto Willy Wonka e ganhar chocolates pelo resto da vida. Aqui já percebemos alguns dos valores que a trama apresenta, considerando essencial a boa relação familiar e a proximidade entre gerações tão distantes, como avô e neto. Já temos um bom começo de resenha e vamos à questão da atividade 1. Observe. Valores que a trama apresenta, considerando essencial a boa relação familiar. O que podemos inferir, da expressão destacar? A boa relação familiar, o essencial. Então, aqui na imagem do filme, Charlie morava com os pais e os 4 avós. Pensa um pouquinho, faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo a atividade 1. Então, veja. Considerando essencial a boa relação familiar. O que você infere a respeito disso? Então, a expressão remete a quê? A proximidade entre gerações. Que gerações? O avô e o neto. Porque, mesmo sendo distantes, o que acontece? Mostra que tinha muito amor entre todos. O menino morava com os avós, né? Então, isso, numa casa simples, já remetia a um grande amor. Continuamos a leitura e temos aqui agora a parte em que as crianças encontram os bilhetes premiados. Vamos acompanhar? Os 5 chocolates com bilhetes premiados foram distribuídos pelo mundo todo. O primeiro a encontrá-lo foi Augustus Gloop, um menino comilão que morava na Alemanha. Depois quem ganha é Veruca Salt, uma menina inglesa muito mimada pelo pai. Logo em seguida vemos a estadunidense Violet Beauregard conseguir o prêmio, uma garota arrogante e vaidosa. O próximo a pegar o bilhete é Mike Tive, um menino briguento e mal-humorado que vive no Colorado. O último a encontrar o bilhete é Charlie. Ele quase o vende para uma senhora, mas o dono da loja de doces manda a mulher embora. A visita à fábrica de chocolate. As crianças e seus acompanhantes comparecem à fábrica no horário previsto e logo são recebidas por Willy Wonka. As crianças, exceto Charlie, se mostram birrentas e irritantes. Por isso, em cada sala acontece um acidente, onde uma delas recebe um castigo por conta da teimosia. Wonka não exibe surpresa, e quando os acidentes acontecem, aparecem os esquisitos funcionários do lugar, os chamados Wompa-Lupas. São pequenas criaturas idênticas de 30 centímetros que cantam e dançam uma coreografia específica para cada situação, apontando os erros e defeitos das crianças e de seus pais. Charlie é o vencedor do prêmio. Como Charlie é o único dos convidados que não comete erros e tem um bom comportamento, é ele quem chega ao final do passeio, sendo o vencedor. Willy Wonka o parabeniza e o leva para casa, junto com o avô. Chegando lá, Wonka conhece toda a família do garoto e o convida para ir morar com ele na fábrica de chocolate e ser herdeiro do seu império. Mas, para isso, Charlie teria que abandonar seus pais e avós, então o convite é recusado. Willy Wonka não entende como alguém prefere estar com a família e deixar de lado essa proposta, pois sua história pessoal foi de muitos conflitos com o pai. Mesmo assim, ele respeita a decisão do garoto e volta para sua vida solitária, mas agora refletindo sobre as relações e a importância do afeto. A atividade 2, que veremos agora, tem o item releia. Observe aqui em azul. Willy Wonka não entende como alguém prefere estar com a família e deixar de lado essa proposta. Então, temos um trecho, uma indicação de conflito, e eu quero saber qual é o desfecho apresentado. Você vai precisar justificar a sua resposta. Faz aí, que eu te aguardo aqui.
voltamos. Estamos com a atividade 2 e você teria que perceber, né, a questão aqui do desfecho apresentado e também justificar a resposta. Veja se ficou mais ou menos assim. De acordo com o resenhista, então o resenhista Laura Aidar, o Onca, né, aqui ó, imagem dele inclusive no último filme, respeita a decisão do garoto e volta para sua vida solitária. Mas agora o que ele faz? Ele está refletindo sobre as relações e a importância do afeto. Afinal, sua história pessoal foi de muitos conflitos. Se você analisar a última parte do texto, né, tá aqui, ó. Ele não entende, daí ele respeita e fica refletindo. Então, sempre volte ao texto para confirmar a sua resposta. E a resenha do livro? Como que é? Te convido para a leitura. A história gira em torno de Charlie Bucket, um jovem oriundo de uma família muito pobre. A comida é racionada e nunca varia, pão e sopa de repolho. A despeito do que podem pensar, a história não é sobre Willy Wonka e sua esquisitice, e sim sobre Charlie Bucket. O livro de Roald Dahl é um livro infantil e, como tal, não poderia dispensar boas, na verdade ótimas lições de moral. No livro, ao contrário da adaptação do cinema, nunca é citado as causas do porquê Willy Wonka é como é. E, portanto, não há menção alguma ao seu pai dentista, ao ódio de Wonka às famílias em geral, ou à infância do mesmo. Muito pelo contrário, o Willy Wonka do livro é excêntrico, mas bem menos neurótico e estranho que nos filmes. Então, se você gostou dessa resenha e quer ler mais, olha aqui, ó, leitorcabuloso.com, tem a resenha para você dar um confere lá e ver mais sobre isso. Na atividade 3, nós temos a proposta seguinte. Releia. No livro, ao contrário da adaptação do cinema, nunca é citada as causas do porquê o Willy Wonka é como é. E, portanto, não há menção alguma ao seu pai dentista, ao ódio de Wonka às famílias, em geral, à infância do mesmo. A partir dessa informação, podemos afirmar que o filme se trata de um reboot ou de um spin-off. Por quê? Faz aí, eu te aguardo aqui.
voltei, retomando aqui a questão 3, né? No livro, ao contrário da adaptação do cinema, nunca é citada as causas porque o Willy Wonka é como é. Portanto, não há menção alguma do seu pai ser dentista, ao ódio de Wonka às famílias, em geral, à infância. A partir dessa informação, podemos afirmar que o filme se trata de um reboot ou de um spin-off. Então, retomando aqui o conceito de reboot e spin-off, que nós vimos no início da aula, o que você pode avaliar? Vamos rever aqui, ó, bem fácil. Reboot, quando que acontece? Quando o filme é refeito, sem levar em consideração que já existe outro filme sobre o mesmo tema. E o spin-off, como que é? Quando aproveita-se uma personagem ou ramificação do tema para criar uma outra história. Diferentemente, né, aproveitando, veja, o remake, o que vai fazer? Eles só atualizam um filme já existente, colocando efeitos especiais. Aqui a questão é bem específica. Será que é um reboot ou é um spin-off? O que você deduziu? Ó, reboot é refeito sem levar em consideração que já existe outro filme, no mesmo tempo. E o spin-off aproveita-se uma personagem, uma ramificação para criar a história. O que você acha que nós colocamos de resposta aqui? Acertou, quem disse, muito bem. Então, ó, acertou quem disse que podemos considerar um reboot, pois o filme é refeito sem levar em consideração que já existe outro filme sobre o mesmo tema. A partir de qual informação nós deduzimos isso? A partir deste releio aqui, ó. No livro, ao contrário da adaptação do cinema, nunca é citado as causas porque o Willy Wonka é como é. Portanto, não há menção do pai dentista, do ódio às famílias ou da infância do mesmo. Percebeu? Bom, você já notou que existem diferenças entre as duas versões, não é mesmo? Então acompanhe aqui comigo. O primeiro filme, quando foi realizado? Em 1971. E teve a direção de Mel Stuart e apresenta algumas mudanças em relação ao livro. E o remake, quando foi feito? Foi feito em 2005 por Tim Burton e é mais fiel à história original. No primeiro, os números musicais eram feitos por vários personagens. No segundo, são cenas exclusivas do Oompa Loompas. Uma alteração também acontece em relação ao destaque dado ao Wonka e Charlie. No filme da década de 70, a vida de Charlie é mais explorada. Já no de 2005, o foco é em Willy Wonka. Então, se você tivesse que ver bem as diferenças, vamos lá. 2005, o foco é no dono da fábrica, no Willy Wonka. Na década de 70, é no garotinho Charlie. A dancinha. No primeiro filme, os musicais eram feitos por vários personagens. No segundo, o que acontece? É feito exclusiva pelo uso Oompa Loompas, como diz aqui, ó, né? Voltando ao texto um pouquinho aqui, nós vemos o quê? Que os Oompa Loompas, as pequenas criaturas de 30 centímetros, o que eles fazem? Eles cantam e dançam uma coreografia específica para cada situação. Mas qual é o objetivo dessa coreografia? Apontar os erros e defeitos das crianças e de seus pais, ok? Então a gente já pode ter essa comparação que mostra a diferença entre as duas versões. O que aprendemos? Aprendemos sobre resenha. Uma resenha é composta por partes do produto resenhado, explicações e opiniões do autor. Então, se nós observarmos aqui a resenha estudada, né, a resenha do livro, por exemplo, eu tenho a explicação. Ó. A história gira em torno do Charlie Bucket, um jovem oriundo de uma família muito pobre, tá vendo? A despeito do que podem esperar. Então, ele vai contando as partes da resenha e exatamente ele faz isso que nós estamos colocando aqui, ó. Explicações e opiniões do autor. Nós aprendemos também que o texto da resenha pode exigir o quê? Conhecimentos prévios do leitor, tá? Então, alguns termos como reboot, spin-off, remake,
É importante na composição de uma resenha a referência de quem? Do diretor, dos atores, das atrizes, combinado? O que aprendemos? Nesse vídeo, além de aprendermos sobre resenha, falamos sobre resenha. Então, espero que vocês tenham gostado e até breve.